Existe uma das maiores tragédias espirituais na vida de uma pessoa quando ela passa a viver a partir daquilo que ela sofreu e não daquilo que Deus falou sobre ela. E tem gente que sem perceber acabou criando a sua identidade em cima de tudo isso, em cima da traição, do abandono, da rejeição, da comparação, da humilhação, do fracasso. E com o passar do tempo, a pessoa não diz mais eu fui ferida, eu fui traída. Ela começa a viver como se ela fosse a própria ferida. E é aqui que essa aula começa. Você precisa entender que a sua identidade, ela não começou a partir do dia que machucaram ou feriram você. A sua identidade, ela não começou no dia que rejeitaram você. A sua identidade não começou no dia que abandonaram você. A sua identidade não começou no dia que falaram mal de você. A sua identidade, ela começou em Deus. A Bíblia, ela diz em Gênesis 1, 26 e 27 que o Senhor, ele criou o homem em sua imagem e semelhança. Isso é muito poderoso porque antes de qualquer voz da terra definir quem você é, o céu já estava falando sobre você. Antes de alguém ir lá e colocar um rótulo em você, Deus já havia estabelecido quem você é de verdade. Antes da sua dor definir a sua história, Deus já havia liberado a sua identidade. E a primeira coisa que você precisa romper hoje é justamente essa mentira de você é aquilo que você viveu. Não. Você é aquilo que Deus determinou pra você. Você pode ter vivido muitas coisas, mas você não é a soma delas. Você não é a soma das decepções que colocaram dentro de você. Você não é a soma do que as pessoas falaram de você. Você não é o nome que colocaram em você. Você não é o abandono que você sofreu. Você não é o erro que você cometeu. Você não é o pecado que você cometeu no passado. Você não é o fracasso da sua última estação. E aqui eu te convido a voltar ao lugar da sua origem. Não, o lugar da sua origem não é o dia que você nasceu. O lugar da sua origem é o dia que Deus determinou. Sim, o lugar da sua origem não é a sua infância. Ela lá não tá na sua identidade, sua verdadeira identidade. Não é sua origem, não é seu lugar, não é sua família, não é onde você nasceu, mas é em Deus que você vai descobrir verdadeiramente esse lugar. Em Efésios 1 diz que antes da fundação do mundo, Deus havia estabelecido e nos escolhido. Isso daqui é algo muito poderoso, porque significa que Deus, ele não improvisou você. Você não é um acidente, você simplesmente não apareceu do nada. Você foi formado desde antes da criação. Você não é um detalhe perdido, um erro no meio do percurso. Você não é um peso, você não é um resto emocional. Pelo contrário, você foi pensada, você foi pensado, você foi planejado. Você foi conhecido, você foi visto e principalmente você foi chamado. E talvez a sua vida tenha por muito tempo feito você se sentir pequeno ou pequena. Talvez você tenha passado por ambientes que destruíram totalmente a sua voz, a sua personalidade. Talvez você nunca tenha sido tratado como alguém que tenha realmente relevância ou importância. E talvez você tenha se enxergado ao se olhar mesmo abaixo daquilo que Deus falou sobre você. Mas eu posso te falar alguma coisa? O céu, ele não muda de opinião só porque você pensa dessa forma. E isso aqui precisa entrar profundamente dentro do seu coração. Deus, ele não define você pela pior fase que você tá vivendo ou que você já viveu. Deus, ele não olha pra você e vê ruínas. Deus, ele não olha pra você e vê apenas bagunça. Deus, ele não olha pra você e fala, nossa, ela é um erro ou ele é um erro. E sim, Deus olha pra você e vê você simplesmente como um propósito daquilo que ele fez. E olha o que diz em 1 Pedro 2:9. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Perceba o peso de tudo isso aqui. O céu, ele não chama você de qualquer coisa. Ele chama você por eleição, por pertencimento, por propósito. Enquanto os traumas, muitas vezes, quer chamar você por falha, por simplesmente coisas que você fez. Mas Deus, ele te chama por destino. Você consegue compreender isso? Só que aqui tá o problema. Muita gente ouve isso e acha até bonito, mas continua vivendo com desacordo. Porque só ouvir não basta. Uma hora você vai ter que concordar com essa verdade que Deus já estabeleceu com você. E talvez essa seja a grande batalha da identidade. Com quem que você vai concordar? Com o mundo? Ou com o que Deus já falou sobre você? Com a dor? Ou com a palavra? Com o que fizeram com você? Ou com o que Deus já declarou sobre você? Com a acusação? Ou com redenção? Com o medo? Ou com propósito? Porque no final você vai ver que a sua vida vai ser sempre guiada pela voz com que você concorda no final. Se você concorda com a voz da rejeição, você vai viver como rejeitada. Se você concorda com a voz do abandono, você vai viver como abandonado. Se você concorda com a voz do medo, você vai viver com medo. Mas se você concordar com a voz de Deus, você vai começar a se reorganizar e viver de acordo com a voz do Senhor para sua vida. E eu não tô dizendo aqui para você que isso começa de uma forma mágica e instantânea. Não, mas eu tô dizendo que quando você começa a acreditar nessa verdade e principalmente se realinhar, algo acontece dentro de você que você se reorganiza para viver essa vontade dele. E aqui o meu objetivo é você começar a se ver como Deus te vê. E talvez você ainda lute com a comparação, com a vergonha, com muitos outros
assunto, mas hoje o Senhor tá te chamando de volta pro centro de uma verdade que Ele já declarou sobre a sua vida. E a verdade é essa: você é obra-prima da criação de Deus. Você é alvo do amor dEle, você é alvo da plenitude dEle, você é alvo da bondade dEle. Você é alguém que o céu viu antes de conhecer a terra. Você pode até ter sido ferida ou ferido, mas você não perdeu o seu valor. Você pode ter até caído, mas você não perdeu o seu chamado. Você pode ser alguém que se confundiu, mas não deixou de ser conhecido por Deus. E essa aula é um convite para você voltar à origem, para você construir uma vida acima daquilo que aconteceu com você e principalmente para você voltar a reconstruir uma vida em cima do que Deus falou sobre você. Então eu quero que você grave isso no seu espírito. Eu não sou o que fizeram comigo. Eu não sou o que disseram de mim. Eu não sou o pior dia da minha história, mas eu sou quem Deus diz que eu sou. E quando você deixar essa verdade descer do seu ouvido até o seu espírito, principalmente aqui vai começar a verdadeira restauração. A primeira decisão que eu quero que você tome ao sair dessa aula é simplesmente lembrar dessas palavras. Não vou mais deixar que a dor ela tome a forma de roubar a minha identidade, principalmente da palavra do que Deus já falou que eu sou. Posso ter sido machucada, ferida, eu posso ter traído, eu posso ter me desviado, eu posso ter pegado rotas que não eram minhas, mas nenhuma dessas situações definem quem eu verdadeiramente sou. E agora, eu quero no nosso momento de ativação que você pegue o seu caderno e você vai começar a escrever 10 palavras e você vai começar assim, ó. 10 eu sou. Eu sou obra-prima de Deus, eu sou criação, eu sou amada, eu sou escolhida. Você vai começar a fazer isso. Aqui o mínimo é 10, mas você pode fazer muito mais. Eu te aconselho a fazer mais. Eu comecei a fazer no 30, então eu te aconselho a fazer mais, porque isso daqui serão verdades que serão reprogramadas no seu cérebro para você começar a entender principalmente quem Deus diz que você é. Ao finalizar, você volta aqui para você fazer essa oração junto comigo. Pai, eu renuncio toda identidade deturpada que um dia eu acreditei. Hoje eu escolho acreditar em quem o Senhor diz que eu sou e principalmente viver de acordo com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Te espero na próxima aula.